live aqui através dos estúdios da Rádio Coração FM 104.9. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foi uma frase que falaram para Jesus na cruz. O ladrão falou com Jesus lá na cruz depois de ter visto o que estava acontecendo ali com o Senhor. E aí então, no Evangelho de Lucas, registra que essa foi uma dessas frases, na verdade, essa foi uma das frases que foi dita por um dos ladrões que estavam ali crucificados com Cristo. Já pensou aquele homem que viveu a vida toda em pecado, roubando, fazendo um monte de coisa errada. Na hora da morte, ele fala: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Muito obrigado porque você escolhe agora estar conosco, está aqui no programa A Voz da Profecia. Em nosso estudo baseado no Evangelho de João, estamos no capítulo 19. O tema para hoje, lembra-te de mim. Fazendo referência ao momento de dor e angústia vividos por Jesus na cruz, João 19, verso 18, está escrito assim: onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Os outros 3 evangelhos também citam o fato de que Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões, porém Lucas é o único que nos fornece mais detalhes a respeito. Vejamos o texto. Lucas capítulo 23, versos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: não ouves a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Interessante quando nós analisamos a história ou as reações desses 2 diferentes homens. Eram 2 o primeiro dos malfeitores, dos ladrões. Diferentes. O texto bíblico diz que ele blasfemava contra Jesus e dizia: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Desce da cruz. Esse homem estava com seu coração fechado para Deus. Cristo estava tão perto dos seus olhos, mas tão longe do seu coração. É possível estar. O outro, assim. Porém, diz a Bíblia, o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Observe que este homem reconhece a sua situação. Ele confessa o seu erro e clama por misericórdia. Isso. São 2 homens diferentes, que na verdade podem muito bem representar 2 classes de pessoas que vivem no mundo e a maneira como reagem diante do Senhor Jesus Cristo. Acho maravilhoso quando Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certamente nada de bom havia na história daquele homem para ser lembrado, mas o homem não podia ser esquecido. Exato. Eu quero dizer para você nessa hora com muita convicção e alegria: não importa quão escuro e sujo seja o seu passado, há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida.
Amém. Por isso que quando o pobre pecador disse, lembra-te, Senhor, de mim, quando vieres no teu reino, Jesus lhe prometeu a vida eterna. Amém. Eu quero esclarecer um ponto em relação ao verso 43, onde está escrito assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas têm dificuldade de entender essas palavras de Cristo. Ora, como Jesus prometeu ao ladrão que ele estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia, se Jesus não foi aquele dia ao paraíso? E aí? Jesus foi crucificado na sexta-feira e antes do pôr do sol foi sepultado. Passou o sábado na sepultura e a Bíblia diz que ele ressuscitou na manhã de domingo, primeiro dia da semana. E quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena, ao vê-lo, se aproximou de Cristo, João 20, verso 17. E Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Observe que, na manhã de domingo, quando Cristo ressuscitou, ele não havia ainda ido ao paraíso. Como Jesus teria prometido ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia estariam ambos juntos no paraíso? Quando nós estudamos a Bíblia no seu texto original em grego, entendemos e recebemos aqui a compreensão desse texto. Na verdade, Jesus não disse, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa expressão que não está no texto original. E no texto original também não existem vírgulas. Por isso podemos entender dessa forma. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Prefiro essa segunda forma de compreensão, exatamente pelo fato de que Jesus não foi naquele mesmo dia para o paraíso. Além do mais, a Bíblia diz que a recompensa dos salvos virá, quando Cristo em glória e majestade retornar para buscar a sua igreja. Que Deus doe, que o Espírito Santo continue atuando na sua vida, para que você e eu, nós todos, sejamos sensíveis ao chamado do Mestre. Que nós não estejamos entre aqueles que rejeitam, desprezam Cristo e endurecem o coração para Deus, mas que estejamos sim, conforme a reação desse ladrão arrependido, que nós estejamos entre aqueles que são sensibilizados pelo chamado de Deus, confessam os seus pecados e recebem do Senhor a certeza da vida eterna por sua bendita graça. Amém. O fato é que esse ladrão, ele em algum momento já tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo, sobre sua fama, sobre os seus milagres. O outro fala assim, olha, tu não é o Cristo, desce daí e salva nós também. Agora, a visão desse primeiro aqui era que se Jesus era o Messias viria para quê? Para estabelecer o seu reino aqui na terra. Aí então ele deveria descer da cruz e também salvar a eles. Mas Jesus não veio para salvá-los aqui nesse mundo da pobreza, das coisas desse mundo aqui, não. Jesus veio para nos salvar do pecado. E aquele homem que falou isso para Jesus, ele estava morrendo no pecado. Ele morria no pecado porque ele estava recusando o convite da graça para aceitar o chamado de Cristo. Agora o outro, do outro lado, quando ouviu ele falando assim com Jesus, ele disse, você não teme a Deus mesmo estando sob igual sentença? Quer dizer, ele disse, olha, será que você não entende? Você está morrendo e você precisa nesse momento clamar a Deus? Tem muita gente que está morrendo, está nos últimos momentos de vida, mas está reclamando. E aí o ladrão na cruz, ele fala assim, olha, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Aliás, antes disso, ele havia dito ao outro ladrão: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós pecamos, nós roubamos, matamos as pessoas, nós fizemos coisas erradas, mas ele está aí, ele não fez nada. Aí ele reconhece a Jesus como seu Senhor e depois como o seu Salvador, ele dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora eu fico pensando como aquele homem que estava ali na cruz ouviu falar a respeito da volta de Cristo, porque ele faz menção aqui ao futuro, ou seja, quando Cristo vier e ressuscitar os salvos. E aí então ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí então Jesus fala: em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus estava dizendo em outras palavras: eu te garanto agora, te dou a minha palavra, naquele dia você vai estar entre os salvos. Por quê? Porque aceitou a Jesus como Senhor. Saiba que Jesus morreu por você. Aquele homem, ele morria para o pecado. O outro morria no pecado. E Jesus morria na cruz do meio pelo pecado. E aí, você vai morrer no pecado, para o pecado, e permitir que Jesus seja o seu Salvador? Abra seu coração. Você foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali, com meu sangue carmesí. Foi com grande amor que deixei da condenação, te libertei ali. Amém. Jesus, ele morreu por você. Ele fez tudo para que você fosse salvo e para que a graça de Deus hoje alcançasse você, transformasse a sua vida. O plano da salvação foi concretizado em Cristo, quando Cristo morre para nos salvar. Oração. Senhor, lembra-te de nós, de cada um de nós. Naquele dia quando vieres com o teu reino, poderoso reino de glória, que cada um de nós, todos que participamos dessa prece, estejamos entre aqueles que serão chamados pelo Senhor para a vida eterna. Nós te suplicamos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Ele está chamando você para fazer parte do seu reino. Então, saiba que Jesus vem para buscar você. E Ele quer levar você para o reino da eterna glória. O Senhor faça resplandecer sobre ti essa mesma oração: Senhor, lembra-te de mim que quando vieres no teu reino. Levante o seu rosto e te dê Amém. a paz. Glória a Deus. Vamos lá, vamos comentar para a galera que está em casa. Tem um pessoal que está ouvindo pelo rádio em casa. Só ouviram o pastor Gilson. E agora nós vamos ouvir, vamos comentar também para a galera que está em casa, certo? Vai curtindo a live aí, vamos curtir a live e compartilhar com mais amigos também, para que assim mais pessoas tenham acesso. 9:22. O tempo está passando, hein? 104.9. Coração FM 104.9. Você ouviu aí o programa A Voz da Brito e o quarteto Arautos do Rei. Então, nós vamos considerar hoje
a segunda frase que Jesus falou lá na cruz do Calvário. Essa segunda frase, ela está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. A Bíblia diz que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver uma menção bem interessante. Olha só. Eu vou começar lendo para você o Evangelho de Marcos para explicar para você o porquê que ele foi crucificado entre dois ladrões. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 22, está escrito assim: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou monte do Calvário, e deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. E a Bíblia diz aqui, crucificaram e repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para ver o que levaria cada um. Aí então, o texto vem dizendo aqui, né, que Jesus ele foi crucificado. Mas o texto, ele menciona aqui, quando você lê no verso, capítulo 15, verso 16, diz que o Senhor Jesus ele foi, na verdade, maltratado. Ele foi crucificado entre dois ladrões. No verso 27 está escrito assim, ó: com ele crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Aqui ele está fazendo uma menção a uma profecia de Isaías 53, verso 12, que fala que Jesus seria tratado como um criminoso. Então, o fato de Jesus ser crucificado entre ladrões dá a entender de que Jesus também era um, segundo o que eles estavam assim dizendo, ou seja, Pilatos e Herodes disseram, ele não tem crime nenhum, mas as pessoas que estavam ali naquele momento disseram, olha, crucifica-o, o inocente, ele foi crucificado no lugar do pecador, né, Barrabás. E Barrabás era que deveria estar crucificado junto com esses dois homens aqui. Aí, então, o Evangelho de Marcos fala que os que estavam crucificados zombavam de Jesus. Aqui no Evangelho de Lucas, nos dá mais informações sobre o que eles falavam. E aí vem a segunda frase de Jesus. Está escrito aqui, a partir do verso 39. Eu estou lendo Lucas, capítulo 23, verso 39, diz assim, ó: e um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? E salva-te a ti mesmo e a nós também. Era o que as pessoas falavam ao pé da cruz, quando passavam ali. Se você voltar aqui no próprio capítulo 23, você vai ver aqui que o povo, no verso 35, diz que o povo estava ali, as autoridades falavam, né, zombando de Cristo, salvou aos outros, a si mesmo salve-se, se de fato é Cristo, o Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que os soldados escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, falavam coisas do nosso Salvador, do nosso Mestre. Por quê? Porque, de fato, eles estavam ali fazendo aquilo para, de fato, eles estavam colocando dúvida sobre a divindade de Cristo, sobre ele ser o Messias. Agora, até o que estava na cruz falou assim, se tu és o Messias, desce daí e tira nós também daqui. Aquelas 3 cruzes lá do Calvário, elas têm 3 mensagens diferentes para nós. A primeira cruz, que é desse ladrão aqui, que falou isso para Jesus,
é a cruz, vamos dizer assim, a cruz da direita. O ladrão morria no pecado. Ele morria morria no pecado, no caso. Ele estava dizendo não para a graça de Deus. Agora vamos para a cruz da esquerda, a cruz do outro lado. Diz assim, respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós estamos aqui, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os castigos dos nossos atos, mas ele nenhum mal fez. Esse daqui está dizendo: olha, você não teme a Deus, mesmo estando sob igual sentença? Será que você não reconhece que é nessa hora que você precisa de Deus? Você está aí reclamando, está falando, mas você deveria parar e pensar na sua vida e rever o quanto você precisa de Deus nesse momento. Ele estava querendo dizer para o outro. Então esse daqui, ele morria para o pecado, porque ele vai dizer no verso 42, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui o texto mostra que houve um arrependimento da parte desse ladrão. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, ele estava dizendo assim: ó Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, que um dia o Senhor vai, Jesus vai ressuscitar, que você é o meu Salvador. Então eu creio que um dia tu irás voltar. Então, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus fala assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O fato é que aquele ladrão se arrependeu. E esse ladrão aqui, ele simboliza muitas pessoas, ele representa muitas pessoas que aceitarão a graça de Deus nos últimos dias de vida. Tem aquelas pessoas que rejeitam a graça de Deus a vida toda. É o caso do ladrão. O outro ladrão que recusava a graça de Deus, que blasfemava de Deus. Vai ter gente que vai morrer perdida blasfemando de Deus. Esse ladrão aqui, ele é o contrário, ele reconhece a graça de Deus em sua vida. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí então Jesus fala: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase de Jesus, ela traz assim muita discussão, debate, porque assim o texto dá a entender de que há uma recompensa imediata depois da morte. Ou seja, você morre e vai diretamente para o céu. Mas quando estudamos sobre a morte, nós percebemos o seguinte: que a pessoa, quando morre, volta ao pó da terra, o sopro de vida, o fôlego que Deus deu, volta para Deus que o deu. Então a pessoa, ela descansa de suas fadigas, e ela espera o dia do juízo. Então o texto aqui, quando nós lemos, parece que está contradizendo essa ideia da morte. Mas nós temos que lembrar uma coisa: na cultura aqui de Jesus, que era a cultura grega, no grego não existe pontos e vírgulas. A Bíblia, ela não foi escrita em português como está aqui. Ela foi escrita em grego. E o tradutor aqui, na hora de colocar a vírgula, ele não achou aqui uma palavra, na verdade, o lugar certo para poder colocar aquela vírgula. Existe uma tradução, eu não lembro agora se é a Bíblia de Jerusalém,
mas é uma tradução assim mais recente, que ela traduz esse texto, essa resposta de Jesus da seguinte maneira: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tem uma vírgula aqui. Jesus está dizendo assim, em outras palavras, ó, eu te digo agora, com a minha palavra, naquele dia, você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque o ladrão tinha levado Jesus a pensar no seu retorno e não numa recompensa imediata após a morte. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí então Jesus diz: eu te digo agora, naquele dia você estará comigo no paraíso. É isso que Jesus quis dizer. Aí então, no lugar do que aqui existe uma vírgula. O que não existe no texto original. Existe uma vírgula. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É isso que Jesus quis dizer. Agora, esse texto aqui, ele, como eu falei, gera muito debate, muitas coisas, mas eu tenho uma evidência de que Jesus ele não foi para o paraíso naquele dia, e bem provável que o ladrão também não. Se você ler aqui no Evangelho de João, você vai ver que quando os soldados eles veem ali, né, algo que aconteceu algo, no caso um terremoto muito forte, e aí então eles perceberam alguma coisa. Então eles foram, né, quebraram as pernas dos soldados, dos ladrões, para apressar a morte. A Bíblia diz que os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz no sábado, e visto porque era o dia da preparação. Então Pilatos ordenou que se quebrassem as pernas dos condenados naquele momento. E eles foram quebrar os dois bandidos, e então, quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto, já tinha morrido. E aí então, o que eu quero dizer para você aqui? É que talvez segundo evidências aí arqueológicas, os arqueólogos têm estudado muito a respeito disso, de que os corpos ali poderiam passar mais de um dia na cruz. Poderiam passar dias ali, mais dias. O condenado poderia levar tempo para morrer. No caso de Jesus, Jesus morreu logo, mas a pessoa ela poderia ficar 3 dias, 4 dias ali até morrer. A Bíblia fala que eles quebraram as pernas com o intuito de apressar a morte deles, porque eles morriam asfixiados. Mas não quer dizer que aqueles homens talvez tenham morrido no mesmo dia. Então, isso é uma evidência. Uma outra evidência é o seguinte: aqui no texto de João, capítulo 20, Maria Madalena, ela está chorando, né, porque Jesus ele ressuscitou, e ela vai procurar o corpo de Cristo, mas não encontra. E aí então ela está ali chorando, triste, até que Jesus aparece para ela e pergunta: por que choras? E aí então ela, quando reconhece Jesus, ela vai para abraçá-lo. E aí Jesus fala assim, ó, no verso 16, Jesus disse-lhe: Maria. Ela voltando disse em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Agora eu pergunto para você, se no terceiro dia, depois da morte de Cristo, ele ainda não tinha subido ao céu, não tinha ido ao Pai, como é que ele estaria no paraíso naquele dia quando morreu?
É lógico que o texto não está falando de uma recompensa imediata após a morte, mas ele está dando uma promessa, uma garantia de que aquele bandido estaria salvo e que naquele momento, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar para subir para a glória eterna com Jesus. Então, querido amigo, entenda isso que eu quero dizer para você. Na cruz da direita, o ladrão, ele morria no pecado. Na cruz da esquerda, o outro bandido morria para o pecado. Esse morria para o pecado. Ele estava aceitando Jesus como Salvador da sua vida. E na cruz do meio, Jesus morria pelo pecado. Morria pelos todos os pecadores aqui da terra. Então, querido amigo ouvinte, você vai morrer no pecado, vai morrer para o pecado e aceitar aquele que morreu pelo seu pecado? O que você vai fazer? Qual é a sua decisão hoje? Jesus está dizendo para você que ele tem uma promessa de um reino para você. A mesma oração que aquele ladrão fez na cruz deve ser a sua hoje, quando disser: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Eu quero ser salvo, eu quero estar no teu reino. Que essa seja a sua oração. Que você diga para Jesus hoje o quanto você quer estar no reino da glória, o quanto você quer subir com ele quando eles apontar nas nuvens do céu com seus anjos para buscar aqueles que assim o amam. Então, nesse momento, é um chamado de Deus para você. Eu estou chamando você a aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. A dizer: Senhor, eu quero ser salvo pela tua graça. Nesse momento eu sei que você está me ouvindo agora pelo rádio em casa, está me acompanhando apenas aí, quem sabe você está no celular mexendo nesse momento, mas você está ouvindo a palavra de Deus, você está me vendo aqui no vídeo, no TikTok também. Eu sei que você parou aqui nesse momento para ouvir essa mensagem e para ver o que de fato está se falando aqui. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus está aqui, nesse momento, ao seu lado, e ele está dizendo para você abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero estar no reino da glória, eu quero aceitar a Cristo como Salvador pessoal, eu quero ter o meu coração transformado por ele. E esse é o momento de você dizer sim para Jesus, com que a sua vida seja completamente transformada. Você crê? Você quer, nesse momento, colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Jesus, ele morreu por você. E assim como aquele ladrão fez, ele confessou Jesus no último momento da sua vida. Hoje é dia de você fazer isso. Agora eu vou dar um conselho para você. Não deixe para aceitar Jesus nas últimas horas de vida. Porque o tempo passa. A morte pode vir a qualquer momento. Você nunca diga: eu vou aceitar Jesus quando eu estiver velhinho, quando eu estiver morrendo, vou curtir minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu aceito a Cristo. Não. Aqui, nesse caso desse ladrão, é uma exceção. Existem pessoas que estão agora em cima de uma cama de hospital, em cima de um leito, nesse momento, e que não podem ir a uma igreja, não podem se locomover, não podem estar o tempo todo andando, e aí a pessoa tem uma necessidade, né, de reconhecer a graça. Ela reconhece a graça de Deus na sua vida, e aí então Jesus aceita, como ele aceitou esse ladrão aqui. Por isso eu quero dizer para você: não importa se você está em cima de uma cama, não importa se você está em cima de uma cadeira de rodas, não importa qual seja a sua situação física, se você está bem ou se você está doente. O fato é que Jesus aceita você. Ele aceita você do jeito que você está. Venha a Jesus do jeito que você está. Traga a sua vida cheia de pecados, cheia de problemas. Venha para Cristo.
E ele assim vai fazer o seguinte, ó, você me dá a tua vida cheia de pecados, cheia de coisas erradas, e eu te dou a minha vida justa, uma vida sem pecado, uma vida sem problemas, uma vida que você vai receber quando você entrar no reino da glória. Só quando assim você herdar a vida eterna é que você terá essa promessa concretizada em sua vida. Mas nesse momento, enquanto você ora comigo, eu quero chamar você a entregar o seu coração a Jesus. E Deus, ele está aqui e ele vai fazer essa obra nesse momento. Eu quero que você ore comigo para que Deus trabalhe na sua vida mais uma vez. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, lembra-te de nós, ó Deus. Lembra-te desse ouvinte quando vieres no teu reino. Essa é a nossa oração. Lembra-te nesse momento, Deus, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão em cima de um leito de hospital, precisando assim da tua graça, do teu perdão e da tua restauração. Que assim como naquele dia, quando o ladrão aceitou Cristo, e essa pessoa que nesse momento ora comigo, que ela seja salva pela tua graça, que ela possa ser transformada e que a sua vida seja completamente assim restaurada, Senhor. O seu casamento, a sua família, seus queridos, que assim como Jesus restaurou a vida de muitas pessoas no passado, que ele também restaure a vida dessa pessoa hoje no presente. Faz a tua obra, Senhor. Ajude esta pessoa a permanecer firme e forte na tua presença e que ela assim também, ó Deus, aceite o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus na sua vida, como sacrifício do substituto Filho de Deus que veio para morrer em nosso lugar e nos conceder a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus visite você, querido amigo ouvinte, e a sua família também. E assim, eu agradeço a você pela audiência, porque eu sei que Deus, Ele tem algo melhor para você. Agora, você vai ouvir uma belíssima canção, e assim, os programas da Rádio Novo Tempo vão dar sequência aqui à nossa programação, certo? Que você permaneça firme na presença de Deus, apesar de você estar conhecendo cada dia mais a sua palavra também. Bom, eu agradeço a você aqui na live que participou também. Eu agradeço a você que participou aqui da live nesse momento. Eu sei que não sempre é fácil, mas é preciso aceitar Jesus como Salvador e reconhecer Ele dia após dia. Tá bom? Que Deus abençoe você, visite seu coração, a sua família. Que você diga o mesmo para Jesus hoje. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino e você será salvo. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Cristo seja com você. De desespero, senti a solidão.